Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast FGV Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre a pesquisa, o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E a inteligência artificial deixou de ser uma tendência tecnológica e passou a ser uma questão estratégica nas organizações. Mas ainda existe um desafio: como transformar dados em decisões e vantagem competitiva. No videocast de hoje, vamos falar sobre como as organizações podem desenvolver a maturidade em Big Data, em IA e também qual o papel da liderança nesse processo. Os nossos convidados são Eduardo Francisco, que é graduado em Ciência da Computação pelo IME-USP, é doutor em Administração de Empresas pela FGV-AESP, é professor de carreira de Geoanalytics e Data Science e é pesquisador principal do Centro de Estudos da FGV Analytics. Muito obrigada pela sua participação, professor Eduardo, aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Érica, e a todos que estão nos ouvindo. E Felipe Eige, que é engenheiro de computação, é também gerente de inteligência artificial da Diretoria de Comunicação da FGV, é doutorando em administração e IA e é mestre em gestão para competitividade em TI na FGV. Obrigada, Felipe, também por participar desse podcast. É um prazer, uma honra estar aqui e prazer aí para comunicar a todos em casa. Bom, vamos falar desse assunto, que é o assunto do momento, né? Fala-se muito em inteligência artificial, mas muitas empresas ainda têm dificuldade em organizar os seus dados e a gente queria entender, né, qual que é a importância da maturidade de dados para que a IA realmente gere valor, né? Porque a gente percebe um movimento muito forte de contratação, de compra de tecnologia, de IA, mas daí a isso virar valor é um grande passo, né, professor? Falou muito bem, Érica. Eu acho que essa oportunidade nessa nossa conversa aqui, baseada no artigo, né, que vocês vão ler, né, que estão nos ouvindo aqui vão ler depois, trazer essa dimensão da liderança, das dores que as empresas sofrem em gestão, em governança, em um monte de coisa, para o horizonte do que foi essa pesquisa que nós fizemos, né? O inteligência artificial é um movimento sem controle que nós temos hoje. Ele vem de uma trajetória técnica, quando esse termo tinha outros nomes, né? Menos charmosos, né? Se falava em Big Data, se falava em Analytics, em ciência de dados, que ainda estão por aí. E a inteligência artificial é o nome do momento, adicionou algumas coisas de fato, mas trouxe uma dimensão totalmente sem controle, liderada por áreas de negócio, às vezes sem o suporte correto das áreas de tecnologia, e isso traz essa dificuldade da liderança e da governança desse assunto, né? Lidar com isso no dia de hoje é muito complicado, né? Então, como você trazer a inteligência artificial para dentro da cultura organizacional, como trazer ela para dentro dos processos e adaptar o processo à chegada dela e vice-versa, né? Ver o que de fato tem de substância na inteligência artificial que a sua organização, dentro do seu mercado, deve utilizar, né? E ter a consciência de que não é para ontem, não é 3 meses para implantar uma solução de inteligência artificial porque o mercado está demandando, não. Talvez a sua organização precise de 3 anos. Isso não é demérito algum, você vai fazer a coisa como deve ser feita, né? Então, discutir esse aspecto vai ser muito interessante aqui para a gente. Há um senso de urgência, né? Talvez indevido. Que a IA provoca. Exatamente. E você conduziu uma pesquisa, né, Felipe, dentro de uma grande holding, uma grande empresa aqui no Brasil, que motivou no artigo da revista GV Executivo justamente para investigar esse assunto, né, na área de dados e inteligência artificial. O que motivou essa pesquisa? O que você descobriu? Exatamente, um grande motivador é exatamente isso, né? A gente ouve muito, né? Em todo lugar tá falando sobre Big Data, e tem livros vendendo sobre Big Data, ciência de dados, analytics, machine learning, enfim. A gente escuta muito falar isso sobre IA, todo mundo tá comprando ferramentas, só que o que eu percebi nas empresas é que elas ainda estão com dificuldade, assim. Então, o grande motivador foi por que tem essa dificuldade, né? A gente tem um mundo de dados dentro das empresas e tem gente usando Excel ainda, assim, sabe? Para fazer estudos, para fazer
gráfico, vou fazer alguma coisa pontual. Então, me intrigou muito isso, falar qual que é a dificuldade de você vincular esse mundo de dados, esse Big Data, né, como a gente chama, e para gerar valor real mesmo para o negócio. Então, eu queria entender qual que é o gargalo disso daí nas empresas e a campo mesmo. E para isso você, durante esse estudo, nessa pesquisa, teve várias descobertas, né? Quais foram, assim, os principais highlights aí dessas descobertas? Primeiro que a liderança ela é extremamente importante, porque é ela que vai conectar as áreas, né? Então, os principais highlights, vamos dizer assim, são os grandes silos que tem, principalmente nas organizações complexas, que, enfim, tem várias áreas, diretorias, ou uma holding, por exemplo, que tem vários tipos de negócios diferentes, vários sistemas diferentes. Primeiro é a lideranças estarem conectadas entre si para todo mundo remar para o mesmo lugar. Isso não está acontecendo. Cada um está comprando um monte de tecnologia ali para fazer aquela entrega rápida, né? Os quick wins que a gente chama, né? Então, isso acaba gerando uma desconexão entre a tecnologia e o que realmente a empresa quer para gerar valor. Esse foi o principal highlight que a gente encontrou. E você Então, fala no estudo de dificuldade de integração entre equipes técnicas, né, e áreas de negócio. exatamente, ou Cada seja, um corre para um lado, é isso? perfeito. E o grande problema não é a tecnologia. Esse que é, a gente está falando de IA, Big Data, enfim, mas o grande problema não é a tecnologia, o grande problema é a cultura organizacional da empresa, é o alinhamento entre as lideranças e principalmente a integração de sistemas, assim. Aí entra um pouco de tecnologia, mas a grande questão são como as organizações elas estão tratando negócios e tecnologia. Essa fragmentação, vocês chamam de fragmentação, né, professor? Das áreas de negócios, com a área de TI, com a área tecnológica, quer dizer, cada um tomando suas decisões e essa tecnologia às vezes não se integra, não se comunica. Esse problema que o Felipe bem colocou aqui é um problema que a inteligência artificial escancarou. Mas é um problema histórico, isso há décadas que existe, né? Essa questão das grandes organizações se fragmentarem, como você bem falou, em silos, né? Cada qual tem as suas informações e a informação dá uma sensação de poder dentro dos processos, então deixa conosco aqui, aquela outra área pode também ter algum acesso, mas eu que cuido e tal. Esse é um problema histórico, né? E a área de tecnologia sempre viveu esse desafio de tentar integrar os dados, né? É muito melhor esses dados estarem dentro de um sistema único e as áreas de negócio terem acesso, né, mais ou menos especializado ao que interessa a elas, isso para negócios dos mais variados. Agora, quando a gente traz para o horizonte do Big Data, como o Felipe falou, Data Science e tal, o rigor para você lidar com dados que são muito mais complexos do que tabelas com números e letras e tal, requer um apoio da tecnologia maior. E as áreas de tecnologia foram, digamos assim, empoderadas para isso, mas sem o recurso devido. Então, elas ficaram contingenciadas, etc. Então, isso começou a gerar, de décadas para cá, uma impressão de que a área de tecnologia não estava entregando o suficiente e tal. Agora, o problema é muito pior do que esse, porque com a inteligência artificial generativa, você literalmente fala com a inteligência artificial para fazer algo para você. E se você tem um conhecimento mínimo, técnico do negócio, que muita gente boa nas áreas de negócio tem, fica a impressão de que você não precisa mais da área de tecnologia para fazer isso. O que é um grande problema, porque isso talvez não tenha se dado conta ainda. Mas o poder da área de tecnologia hoje é muito maior. Aparentemente, a empresa não tem essa visão ainda, né? Então, isso gera uma dificuldade. As áreas de negócio hoje são muito mais empoderadas do que já tiveram, porque elas têm a receita direta em função dos negócios que elas lideram, como se elas tivessem ganhado mais autonomia, né? Mais agilidade, porque antes era tudo recorrido ao TI, né? E tinha um processo a ser cumprido até chegar a uma resposta, e hoje é um pouco atropelado. Você precisava do apoio da tecnologia para você pilotar esse instrumento complexo. Hoje em dia, se tem a ilusão de que você usa o ChatGPT, o Claude, o Gemini, é só perguntar que ele te faz. E daí começa a pipocar esse monte de soluções de curtíssimo prazo, gerando os quick wins, etc. E daí vira uma confusão geral, que o framework
está no artigo procurou organizar, Isso é muito né? interessante, porque uma das dimensões que a gente descobriu, né, que eu comentei, que é a governança. Hoje a governança ela precisa ser adaptativa, não mais aquela governança antiga que a gente tinha. Então ela precisa, como o professor disse, né, antes era mais para quem era programador, na área de tecnologia, então quem sabia programar, Hoje é né, para porque todos. hoje todo mundo tem. Eu vou chegar aí, porque você, diante desses problemas, né, dessa fragmentação, dessa autonomia e das dificuldades, relação ao governo, vocês desenvolveram um framework, né, um guia, uma espécie de passo a passo. Qual que é o objetivo desse framework? E fala um pouquinho dessas dimensões aí que vocês dividiram esse framework. Esse frame é justamente para ajudar os líderes, né, pelo menos uma contribuição ao que precisa ser feito para ele alavancar a tecnologia de forma governada dentro das organizações, né. Então a gente falando um pouco alguns principais, dimensões que a gente descobriu, então é como a governança adaptativa, né, em relação hoje precisa ser uma governança um pouco que apoia as áreas a fazerem isso, não deixando a tecnologia de lado, as áreas de tecnologia. Então, fazendo essa conexão negócio-tecnologia, cultura e pessoas também é algo que a gente identificou muito. Então, a resistência à tecnologia, muita gente ainda tem já a tomada de decisão, então você tem um ótimo cientista de dados, por exemplo, está dentro da parte de AI Analytics, da governança, mas as pessoas ainda querem no feeling, né, a decisão no feeling, não no data-driven, vamos dizer assim, né, decisão baseada em dados. Isso também é interessante. Então, como que você cria essa conexão e gera para o próprio líder decisor a confiança que aquilo realmente ele pode acreditar naquela tecnologia. Isso também foi um grande achado que a gente teve ali também. Porque não existe, né, a cultura como isso é um assunto muito recente, as empresas não têm uma cultura de trabalho voltada para essa forma, é isso, professor? Me corrige aí falando desse aspecto de cultura mesmo. Isso varia muito conforme o negócio, né? Alguns negócios já nasceram digitais, e daí é uma orientação para você ter dados mais organizados, disponíveis para as pessoas no nível de detalhamento, granularidade certa. Já existem alguns mercados, mas eu diria que a imensa maioria não foi organizada para isso, né? Então você tem o desafio que o framework que está no artigo procura destacar, que é o desafio de você ter a prontidão de dados, o dado certo para a pessoa certa tomar a decisão, né? Porque hoje em dia você tem uma facilidade de coletar dados que é imensa, né? Dados internos à empresa, como quase sempre, né, no mundo digital, mas dados externos você busca, né, de várias fontes e tal. Mas como deixar eles disponíveis dentro da empresa, para que as pessoas das áreas de negócio diversas, ao longo dos processos, né, de prospecção de clientes, de relacionamento entre empresa e cliente, depois o pós-venda e uma série de outras coisas, essas áreas todas sejam suportadas por dados, né? E tenha a consciência de que, se esses dados não forem muito bem organizados, toda essa aura de inteligência artificial vai cair, desmoronar na hora, porque vira um castelo de cartas, né? Se seus dados são frágeis, não adianta pôr uma ferramenta por cima de tudo aí, que é um tanque de guerra, porque ele vai cair no abismo, né? Se você não tiver uma fundação, né, boa, que são os dados, de fato. Eu brinco que é como se fosse, você tem um motor de Ferrari dentro de um carro totalmente enferrujado e sem freio, assim, isso aí. Gosto muito dessa analogia, né? E até complementando o que o professor falou, né? Essa questão, ela é muito... Ela vem até numas dimensões, também está no artigo, né? Que a gente fala sobre a parte de infraestrutura. Então, hoje é basicamente como o negócios acelerou muito com a IA, quem que vai fazer essa curadoria de dados? Por exemplo, a gente vai organizar os dados, tudo bem, isso a gente lê em livros, né, que nem o próprio professor falou, vamos organizar os dados para que todo mundo tenha os dados organizados. Mas quem tem a visão de negócio e a visão tecnológica ao mesmo tempo para conseguir organizar os dados para que as áreas de IA, que é o nosso assunto aqui, consiga usar essa camada, vamos dizer, superior aos dados. Então precisa ter essa O que interface, essa fazer com esses interlocução. dados, né? E que Exatamente. decisões tomar com esses dados, Porque né? também na prática, a gente não adianta a gente falar, os dados estão aqui. Então, assim, isso também não adianta, porque isso também falado no artigo e tem como
tentar resolver isso, falar, o dado está aqui, você pode pegar. Mas a gente não sabe as regras, não tem documentação, muitas vezes a gente não sabe as conexões entre as diversas bases que tem dentro das empresas, então a gente acaba também ficando refém dos próprios dados. Eu tenho um monte de dado aqui comigo, mas como que eu uso esse monte de dados aqui? Eu não entendo, não tem documentação, não tem nada, e a gente acaba parando aí. Então esse é o gap que eu tô querendo dizer, né? Só organizar os dados ainda não adianta. Precisa ter os dados Hum. organizados, documentados para que a área consiga utilizar. E E isso, analisar. Agora, as empresas estão começando a fazer isso agora, né? você estava explicando, só para a gente voltar um pouquinho para o framework, ele é um instrumento para a liderança conseguir impulsionar e fazer esse trabalho andar melhor para gerar valor, gerar inovação, que é, no fim das contas, é o que as empresas pretendem, né? Gerar valor, inovação, competitividade. Mas dessas áreas aí, então a gente falou de governança, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de compliance, o que a gente está falando mais? Falando de cultura, Cultura. isso também a gente comentei da infraestrutura, né? E a parte de gerenciamento de dados, que também a gente descarta ali e coloca um pouquinho como se fosse diferente e está bem explicado ali. Então, é exatamente isso que comentei, né? Infraestrutura em relação a sistemas. Então, como você vai fazer toda essa infraestrutura e a parte de quem entende ali do gerenciamento dos dados e quem entende realmente o que significa aqueles dados. E essa mudança enfim, implementar esse framework, essa mudança de mentalidade, ela está na mão da liderança, né? Como é que a liderança pode e deve fazer isso? Pergunta do milhão, né? Mas a pergunta de Mas, $1 milhão, é a bala de prata, né? é, Mas a questão central é que a gente pensava muito nessa decisão para o chefe de TI. E hoje, olhando dessa forma, a gente imagina que isso tem que estar lá em cima mesmo para que Exatamente. todos estejam debaixo desse guarda-chuva. É um pouco isso, professor? sem dúvida. A gente tem hoje em dia a importância que a inteligência artificial trouxe para esse assunto foi mostrar, acho que de uma forma muito contundente, que negócios e tecnologia são a mesma coisa, né? Um é meio para o outro, né? Ou eles se confundem muitas vezes, né? Então, o papel do diretor de tecnologia, ou CTO, CIO, que seja, é um papel hoje de liderança estratégica mesmo, né? Ele tem lá o conhecimento da cozinha, né, da casa, então sabe como otimizar lá a preparação dos pratos, etc. Mas se ele não tiver a visão de negócio, ele não vai saber em que momento acionar que equipe para fazer o quê. E hoje, com a inteligência artificial dentro desse movimento hype, as áreas de negócio estão de uma forma muito caótica, demandando inteligências artificiais e fazendo por si só, porque é tão fácil, né? Entrar num chat GPT e pedir coisas. Então, isso é um problema que o framework que está no artigo procura endereçar, tanto do ponto de vista de avaliar a maturidade das empresas. Então, quem lê o artigo vai ter condição de olhar para si próprio e falar, olha só, em que nível eu estou para dessas dimensões e o que eu preciso desenvolver mais e tal, e olhar dali para o futuro, né? Então, pensar como eles devem se organizar e daí olhar para posicionamento, né? Onde eu gostaria de estar, né? Dentro do meu mercado, talvez liderando a evolução desse mercado para o futuro. A gente está chegando aos minutos finais, né? Mas tem uma pergunta também que eu acho que não posso deixar de fazer, que é qual que vai ser a principal diferença aí entre as empresas que vão conseguir transformar a IA em vantagem competitiva e aquelas que vão ficar para trás, né? O que precisa fazer para... Obviamente, a gente veio falando disso o podcast inteiro, mas assim, qual que é o olhar principal aí? Quem vai ficar para trás e quem vai sair na frente? Bom, eu vejo que a parte, até complementando o que o professor disse, né, são os líderes estarem bem alinhados. Eu acho que as empresas que se organizarem mais rápido em relação a dados, então tiverem infraestrutura um pouco mais madura em relação aos dados, então essa corrida, organização de dados, alinhamento entre os grandes executivos em relação a isso, e eles aderirem a isso às empresas, né? Então não serem, vamos dizer, líderes conservadores, enfim, assim, que ainda não acredito nisso. Então, eu acho que isso vai ser a grande questão de competitividade. Eles vão sair na frente quem conseguir organizar os dados primeiro,
quem tiver alinhamento entre as lideranças no sentido, eu estou fazendo isso para gerar valor nisso e isso aqui vai retornar isso aqui para nossa empresa. Então, isso tem que estar bem claro o papel. Não apenas você ir lá e comprar tecnologia, pedir lá, eu preciso de tantos milhões para fazer investimento nisso. Tá bom, mas qual que vai ser o ROI disso daí? Qual que vai ser o retorno que a gente vai ter isso? Então, isso tem que estar muito bem alinhado. Uma empresa muito bem alinhada em relação a isso, desde o C-Level até os middle managements, enfim, eu acho que as empresas vão sair na frente em termos de competitividade no mercado. Professora, não é fácil medir esse ROI, né? Assim, as empresas também têm dificuldade de entender esse retorno ainda, né? Acho que um complemento ao que o Felipe falou, importante é que a liderança tem que ter consciência de que ela vai precisar gerar uma transformação, como já está gerando, talvez, em algumas organizações, uma transformação profunda na organização, né? E isso passa por ele mesmo. Porque se ele pensa que eu preciso treinar todo o nível de direção mais estratégico, depois a gerência média, depois todos os funcionários com letramento digital, com ferramentas de análise de dados mais sofisticadas e tal, eu resolvi o meu problema. Não, ele tem que ter consciência que o modelo mental dele mesmo mudou. Não se decide mais como antigamente. E todo o resto das coisas que eu falei, é claro que precisa ser feito. Mas se ele não pensar que ele é o primeiro a ser transformado, ele vai ficar para trás, né? A história de que a inteligência artificial vai substituir pessoas, não é bem assim. As pessoas que tiverem essa consciência que vão substituir essas outras pessoas. Né? Quem tem só um comentário bem rápido, que é a alfabetização de IA, que a gente fala muito, né? Então, letramento digital. Exatamente, né? Então, ele tem que estar estudando para entender o que realmente é IA, né? A IA hoje, muita gente acha que é usar o ChatGPT, é o Cloud, mas esses são usuários de IA, né? Então, o que realmente a IA pode fazer, o desenvolvimento de IA própria, desenvolvimento da IA generativa, hoje estamos falando dentro das empresas, né? Então, existem usuários, então muitos têm essa visão de que vamos usar aqui, não vai dar certo isso daí, porque realmente você está usando a forma errada. Então, primeiro tem que ter essa alfabetização, ou como você disse, né, de IA, da alta gestão, para depois ele descer isso para a empresa, para você mudar a cultura, que é uma das dimensões que está lá no artigo. Bom, e quem quiser saber mais sobre esse assunto, né, é só acompanhar aí o artigo que fala sobre maturidade em Big Data, em inteligência artificial e a importância, né, dos líderes nesse assunto. É só conferir na revista GV Executivo. Professor Eduardo, Francisco, muito obrigada. Felipe, muito obrigada pela sua participação. É um prazer. Muito obrigado. E não perca os próximos episódios do FGV Company Insights. Até lá!